Tudo bom? Eu sou o professor Luiz Teles, estou trazendo aqui para vocês raciocínio lógico estratégico. Vocês viram agora com o professor Elias Santana, um grande amigo meu, a gente faz o RALI, raciocínio lógico e língua portuguesa. Vocês aí de São Paulo, vocês vão ter um pouquinho da presença, nós vamos estar aí presente na véspera, né, da prova de vocês, e a gente vai de repente tentar dar uma palhinha para vocês do que é o RALI. É a gente falando do raciocínio lógico e da língua portuguesa ao mesmo tempo. Já pensou você aprendendo duas disciplinas em uma só? Porque assim, muita coisa que eu falo, eu uso português para ensinar. E ele, muita coisa que ele fala, ele usa o raciocínio lógico para ensinar. Por isso nós criamos o projeto RALI. Então nós vamos relançar esse projeto RALI e vocês de São Paulo serão os primeiros a terem talvez uma palhinha do que é o RALI, ok? Então vamos lá, vamos começar raciocínio lógico, que esse é o objetivo de vocês aqui, então vamos direto ao ponto. Então olha só, nós estaremos aí presentes no dia 1º de julho, sábado, no Novo Hotel, nós estaremos aí presentes com vocês, eu e o professor Elias Santana e outros vários professores aí com vocês, ajudando vocês a vencer essa guerra, essa batalha. Olha só. Esse é o terceiro aulão voltado para a VUNESP. Eu coloquei aqui quais são esses aulões. Nós temos o primeiro aulão, que foi a Maratona TJ de São Paulo, 11 de março. Tivemos o segundo aulão, Quebrando a Banca, 11 de abril. E teremos hoje o nosso terceiro aulão voltado para a Banca VUNESP. Tudo que vocês verem aqui não substitui o que vocês viram nas outras. Ou seja, vocês precisam ver aqui e aqui. Porque a minha aula, eu sempre sei o que eu falei nos aulões passados. Então eu sempre pego o que eu falei nos aulões passados e trago para vocês de novo algumas coisas e dou um passo novo. Eu falo uma coisa nova para vocês. Certo? Eu sempre vou falando uma coisa nova para vocês aí. Olha só. A primeira coisa, o edital TJ São Paulo, raciocínio lógico. Se vocês lerem, serão 10 questões, se vocês lerem isso aqui, a VUNESP falou tudo e não falou nada. Porque ela diz o seguinte, ela diz para você estudar praticamente tudo. É isso que ela falou, tudo que ela quiser te cobrar de raciocínio lógico, ela pode cobrar. Você tem que ter uma visão estratégica de entender como a VUNESP pensa. Você tem que analisar a VUNESP, você tem que conhecer o seu inimigo. Tá? Então é isso, em raciocínio lógico nós vamos conhecer o nosso inimigo, certo? E agora, olha só, para a gente esquentar as turbinas, vamos falar aqui de uma questão só para esquentar as turbinas. Isso aqui me pediram para falar um pouquinho sobre esse símbolo aqui, implicação. Isso aqui caiu na VUNESP, escrivão de polícia. A implicação é um tipo de relação condicional. Quando ele falou isso aqui, condicional, implicação, o nome desse símbolo é implica. Ou seja, isso aqui é a minha condicional, letra D. Ele mesmo deu aqui, ó, relação condicional. Condicional é isso aqui. Se, então. Vocês devem ter visto isso aqui também na prova de português, ok? Essa aqui passa condição. Ah, mas é sempre que cai assim? Não. E aí é que mora o problema. Eu estou dando um exemplo, nós só esquentamos as turbinas. Mas vocês viram que caiu na prova de escrivão da Polícia Federal. Aí você fala, ah, mas o meu concurso não é da área de escrivão, não é da área de segurança. Mas estudar para concurso, nós temos que ter uma visão estratégica. Até mesmo as questões da área de segurança são importantes para você. Certo? Até mesmo isso aqui são importantes para vocês, ok? Então, olha só. Primeiro vamos começar a estudar, então. Olha só. Agora nós vamos mexer numa parte que é chamado argumentos lógicos. Se vocês procurarem pelos meus aulões por aí, vocês não vão ver esse assunto, porque eu não falei até hoje nesse assunto em aulão. Por quê? É um assunto que eu vou por um caminho totalmente diferente da grande maioria. E eu tenho medo de confundir algumas pessoas. Só que pelo grau de importância dessa matéria, eu decidi trazer, eu decidi arriscar. Porque isso aqui é fundamental. A probabilidade de ter esse assunto na sua prova é altíssimo. Então eu falei, não, eu não posso deixar de falar. É o nosso terceiro aulão,
e eu tenho que trazer essa matéria, esse assunto que é muito importante. Mas para isso, eu preciso que vocês esqueçam o que vocês já viram. Me dá só um tempinho aqui, não fiquem comparando aula, por favor. Assim, não que eu esteja certo, ninguém está errado. Não, não existe certo e errado. São caminhos diferentes para chegar na mesma resposta. Só que eu vou seguir por um caminho que, se você ficar comparando, você vai começar a se enrolar. E é isso que eu não quero. Então, assim, peço só vocês um minuto, uns 10 minutinhos, só para vocês entenderem como eu vou fazer. Porque depois que vocês entenderem isso, vocês vão ver que vocês fazem as questões rapidamente, até em segundos. Que esse é o nosso objetivo aqui, ok? Então vamos lá. Olha só. Argumentos lógicos. Argumentos usando as frases condicionais, tá? Isso aqui é muito importante para vocês, tá? Muito importante, ó. Isso aqui é uma frase condicional. Argumentos é quando tem uma sequência de frases e você vai ter que concluir alguma coisa. Ele vai querer que você conclua alguma coisa. Isso aqui é uma frase condicional. Então, olha só, presta muita atenção nisso aqui, tá? É muito importante vocês entenderem isso aqui, certo? Olha só, se João tem nível superior, então ele tem nível médio. Isso aqui é uma frase condicional. O que o examinador vai fazer? Ou ele vai confirmar o A. Quem é meu A? É o que está antes da vírgula. Se ele confirmar essa primeira frase, ou seja, é como se ele falasse assim para mim, olha, João tem nível superior. O que você conclui? Ele tem ou não nível médio? Tem. Então você vai colocar uma barra embaixo. Se ele confirmar a primeira frase, você vai confirmar a segunda frase. Certo? Se ele negar a B, se ele disser assim para mim, olha, aqui está dizendo que ele tem nível médio, certo? E se ele negar B, o que seria o examinador negar B? É o examinador falar, João não tem nível médio. Se ele falar que João não tem nível médio, o que você conclui com relação a ele ter ou não nível superior? Ah, se ele não tem nível médio, ele não tem nível superior. Ou seja, se ele negar o B, você vai negar o A, tá? Olha só. Então, aparentemente, olha só, aparentemente isso aqui parece ser confuso, mas não é. Espera só um minutinho aí, vocês vão entender como é que isso aqui vai funcionar. Isso aqui vai funcionar, vocês vão ver que daqui a pouco, isso aqui vai te dar uma agilidade gigantesca. Mas para isso, eu preciso que você espere só um pouquinho. Espere um pouco, que vocês já vão entender a praticidade disso aqui. Eu sei que assim, nas aulas presenciais, os alunos, a princípio, é um choque, porque não viram assim, desse jeito. Só que depois, eles, faço rapidamente. É isso que eu quero ensinar para vocês, certo? Então, segura só um pouquinho aí, já vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Vamos lá. Então, olha só. Se ele confirmar a primeira frase, você vai colocar sempre uma barrinha aqui, ó. Se confirmar a primeira, você vai confirmar a segunda. Já a gente vai ver como é que cai em concurso, tá? E se ele negar a segunda, você vai ter que negar a primeira. Sempre assim, ó, tá? O que você conclui, confirma ou nega, ok? E agora, vamos ver, olha só. Vamos ver um exemplo. Olha só, já vocês vão ver como é que cai isso aí em concurso, certo? Ó, isso aqui é uma frase condicional, certo? Se pato é gato, então rato não é pato. Não precisa ter lógica nenhuma, certo? Só que eu só tenho que entender que isso aqui é uma condicional. Quando eu falo para você que pato, quando o examinador afirma que o pato é gato, o que ele está fazendo com essa primeira frase aqui? Concorda que ele está confirmando, porque é a mesma? Então, o examinador confirmou o A. Concorda? O que você vai ter que concluir? Se ele confirmar o A, o que você vai ter que fazer? Confirmar o B. O que você conclui? Que o rato não é pato. Se ele confirmar a primeira, você vai confirmar a segunda, certo? E se ele disser para mim que o rato é pato? Olha só, quando eu falo que rato é pato, aqui está dizendo que não é pato. E aqui é o rato. Rato não é pato. E eu estou afirmando, ó, o examinador afirmou que ele é pato. Vocês concordam que esse examinador
negou essa segunda frase? Porque ó, aqui está dizendo que é, aqui estava dizendo que não era. Então ele negou a segunda. Perfeito. Se ele negar a segunda, o que você vai ter que fazer? Negar a primeira. Então o que eu vou falar? Que o pato não é gato. Já já vocês vão entender como é que cai isso em concurso. Eu só estou te ensinando um pouquinho a teoria, certinho? Você precisa entender um pouquinho a teoria disso aqui, certo? Ó, vamos ver essa aqui, ó. Se hoje não é domingo, então amanhã é segunda, tá? Digamos que o examinador afirma para mim que hoje não é domingo. Presta muita atenção nessa jogada aqui, que vai ser fundamental para vocês fazerem as questões daqui para frente, tá? Hoje não é domingo. Hoje não é domingo está confirmando essa aqui, ó, porque é a mesma frase. Vocês estão vendo? Ele confirmou. Então, toda vez que confirmar, eu vou colocar uma barra embaixo. Então, o examinador confirmou o A. E o que você conclui? Se ele confirma o A, o que você vai ter que fazer? Confirmar o B. O que está falando o B? Amanhã é segunda. Certo? Aí vamos lá. Depois, amanhã não é segunda. O que esta frase está fazendo com essa? Tá? O que essa frase aqui faz com essa? Aqui está dizendo que amanhã não é segunda. Aqui está dizendo que é. Essa frase negou a segunda, concordam? Se negar a segunda, você vai ter que negar a primeira. Então, ele negou o B. Então, ó, hoje não é domingo, não. Não quer dizer o quê? Sim, hoje é domingo. Ó, volta para mim. Pode voltar para mim? Olha só, gente, esse conteúdo aqui é um dos conteúdos mais complexos. Por que eu nunca falei em aulão, ao vivo? Porque justamente é um assunto complexo. É um assunto que as pessoas demoram um tempinho para aprender. Mas é importante vocês entenderem isso aqui se vocês querem ganhar pontos na sua prova de raciocínio lógico. Porque isso aqui é uma probabilidade de quase 100% de ter na sua prova. Você tem que saber. Então, assim, o examinador só vai poder fazer duas coisas. Ou ele vai ter que confirmar a primeira frase. Aí, se ele confirmar a primeira, você confirma a segunda. Ponto. Ou então ele vai ter que negar a segunda. E se ele negar a segunda, o que você vai fazer? Negar a primeira. Pronto, é só isso. Ele confirma, você confirma. Ele nega, você nega. Só isso. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Agora é claro que daqui a pouquinho tem que jogar isso aqui dentro de um problema para vocês entenderem. Mas eu preciso passar um tempinho agora te explicando um pouquinho isso aqui, essa jogada. Ok? Ela é importante pelo grau de importância no seu concurso. Como eu falei, isso aqui é muito, mas a probabilidade de quase 100% de estar na sua prova. Ok? Vamos lá. Então, olha só. Pode ver, ó, hoje não é domingo. Aqui está dizendo que não era. Então, essa frase é igual a essa, confirmou. Se confirmar a primeira, confirma a segunda. Tá? Aqui está dizendo que amanhã não é segunda. Aqui está dizendo que é. Eu neguei a segunda, ó, porque ele disse que não é. Negou a segunda, eu nego a primeira. Certo? Ó. Já vocês vão entender. Olha só. Olha aqui uma questão aqui dessa banca aqui, ó. Da Consuplan. Já vocês vão ver como é que cai na sua banca. Se o computador está ligado, então rádio e a TV estão desligados. Se a TV está desligada, a luminária está acesa. Tudo isso aqui são condicionais, estão vendo? Aqui, ó, sabe-se que não há ninguém na sala. Ele afirmou para mim, ó, isso aqui é o examinador. Ele afirmou que não há ninguém na sala, ok? Se não há ninguém na sala, ele negou essa segunda frase, concorda? Se ele negar essa, o que você vai ter que fazer? Ó, ele negou quem? Aqui está dizendo que não há, e aqui está dizendo que tinha alguém na sala. E ele disse que não há ninguém. Vale isso aqui. Ele negou, concorda? Se ele negar a segunda, o que você vai ter que fazer? O que você vai ter que fazer? Negar a primeira. Ok? Ó, essa frase é igual a... Aqui estava dizendo que há alguém na sala. Aqui diz que não há ninguém. Negou a segunda. Se negar a segunda, você vai negar a primeira.
prestem muita atenção nessa questão, ela é importante. Aí, essa frase aqui, ó, luminária está acesa, é a mesma daqui de cima. Estão vendo que é a mesma? Quando você colocou um tio aqui, você também colocou um tio aqui. Concorda? Porque é a mesma frase, ó. Ou seja, se você negar a segunda, o que você vai ter que fazer? Negar a primeira, certo? Aí essa frase aqui, ó, TV está desligada. Aqui está dizendo, ó, aqui estava dizendo que estava, concordam? E você negou. Essa frase aqui, ó, você negou. Concordam? Como aqui é o E, você negou tudo. No E, uma falsa, quem assistiu às minhas aulas anteriores sabe que uma falsa contamina a frase inteira. Negar é como se eu estivesse colocando falso. Se eu neguei a segunda frase, eu nego a primeira. Ok? Então vamos lá, olha só. O que eu posso afirmar então? O computador e a luminária estão desligados? Vamos ver. O computador, quem é o computador? Quando eu disse está ligado, eu coloquei um tio. Então o computador está desligado, certo? E a luminária? A luminária não está acesa, então ela também está desligada. É a letra D. Tá? Calma que a gente vai ver mais questões. Calma, isso aqui é importante. Daqui a pouquinho vocês vão ver como isso aqui vai te ajudar. Cuidado com os textos das questões. Virão tudo, o texto vai vir todo junto. Ou seja, isso aqui não vai vir espaçado assim não. Porque o objetivo deles é te cansar. Certo? Vamos ver da VUNESP. Olha só, caiu na prova de cabo. Já vocês vão ver. Ó, sabendo, ele me deu uma frase condicional, e ele falou, sabendo que Marta não ganhou o jogo para Joana. Então isso aqui, ó, foi o examinador. É o pontapé dele, certo? É o pontapé. Então olha só, Marta não ganhou o jogo. Essa frase aqui está mexendo com essa segunda ou está mexendo com essa primeira? Essa frase aqui negou essa, ó. Aqui está dizendo que ganhou, e você sabe que ela não ganhou. Então, essa frase negou a segunda, concordam? Se negar a segunda, o que você vai ter que fazer? Negar a primeira, concordam? Quando o examinador negar a segunda, você vai negar a primeira, ok? Então, o que você já sabe? Que Silvio não distribuiu as cartas. Aqui está dizendo, ó, o Silvio, parará. Então, ele quem? O Silvio. Distribuiu. Mas você já sabe o quê? Que ele não distribuiu. Então, coloca um tio aqui. Quando você negar a segunda, o que você vai ter que fazer? Negar a primeira. Concorda? Agora, vamos tirar nossas conclusões aqui, ó. Aqui tem não. Não quer dizer o quê? Sim. Ou seja, Silvio ganhou o jogo. Silvio ganhou o jogo para Joana e não distribuiu as cartas. Olha aqui, e ele não distribuiu as cartas. É a letra A. Ok? É a letra A. Letra A. Olha só. Vamos ver outra questão. Vamos relembrar um pouquinho aqui, porque o que a VUNESP mais gosta é de misturar com essa ideia aqui do ou. Quem já foi meu aluno já sabe fazer essa questão aqui, ó. Sou amigo. Agora é uma sequência de frases, só que usando o ou, tá? Nós vamos relembrar isso aqui, porque eu vou misturar isso aqui com a outra matéria, certo? Espera, assim, vocês vão ver que daqui a pouquinho as coisas vão ficar melhor. É porque essa matéria aqui é uma matéria meio... Ela demora um pouquinho para o pessoal atender. É normal. Só que não adianta eu fingir que vocês não vai cair isso aqui. Isso cai. Só que eu tenho que falar para vocês, cai, vamos ver de uma outra forma, certo? Daqui a pouquinho eu vou tentar responder vocês um pouquinho no bate-papo, tá? A gente daqui a pouquinho vai responder. Sou amiga de... agora, quando for uma sequência de frases usando o ou, eu vou fazer um V deitado assim. Sou amiga de Abel. Então vamos lá. Sou amiga de Abel ou sou amiga de Oscar. Sou amiga de Nara ou não sou amiga de Abel. Sou amiga de Clara ou não sou amiga de Oscar. E depois ele falou, ora, não sou amiga de Clara. Não Clara.
Então, olha só. Ele afirmou para mim que não é amigo de Clara. Vocês têm que relembrar isso aqui, certo? Porque essa matéria aqui ela é muito importante para vocês, tá? Ele afirmou para mim que não é amigo de Clara. E aqui está falando o quê? Que é. Então, eu cancelo. Quando eu cancelar uma, eu circulo a outra. Certo? O que você já sabe? Que não é amigo de Oscar. O que está dizendo aqui? Que é. Mas você já sabe que não é. Então, cancelo, circulo a outra. O que você já sabe? Que é amigo de Abel. Aqui está falando o quê? Que não é. Mas você já sabe que ele é. Cancelo. Quando eu cancelar uma, circula a outra. O que você já sabe? Ó, que é amigo de Abel, é amigo de Nara e não é amigo de Oscar. Então, vamos lá. Sou amigo de Oscar. Ó, sou amigo de Oscar? Não, sai fora. Sou amiga... Vamos lá. Sou amiga de Nara? Sim. Sou amiga de Nara? Sim. E sou amiga de Abel? Sim. Pronto, é a letra C. Ok? É o que são nos dois ao mesmo tempo, certo? Nós vamos sempre começar pelo pontapé da questão. O pontapé vai ser a afirmação. A gente vai ver outras questões, certo? Já, já, tá? Vamos ver outra questão aqui da VUNESP, ó. Prova de cabo. A da VUNESP agora, para vocês verem como ela também cobra assim, ó. Escorrego ou não caio. Caio só vale quando tem o ou, tá? Ou corro. Engatinho ou não escorrego. A verdade é que não engatinho, ou seja, esse é o pontapé dele, não engatinho. Como é que vocês vão fazer então agora? Se você sabe que não engatinha, o que está dizendo aqui? Que engatinha, então cancela. Quando eu cancelar uma, circula a outra, certo? Ok? Quando cancelar uma, circula a outra. O que você já sabe? Que não escorrega. O que está dizendo aqui? Que escorrega, mas você já sabe que não escorrega. Cancelo. Quando eu cancelar uma, circula a outra. O que você já sabe? Que não caio. O que está dizendo aqui? Caio. Cancelo, circula a outra. Pronto. Os que estão circulados é o que ele pode te afirmar na questão. Certo? Então vamos lá. O que pode afirmar? Ó, não caio e corro. Letra C. De novo. Ok? Letra C. De novo aí. A gente consegue fazer cada vez mais rápido. E essa jogada aqui, vocês vão ver que agora a gente vai misturar isso aqui. Eu só relembrei isso aqui. Isso aqui tem nos outros aulões também. Vocês podem acompanhar nos outros aulões. Certinho? Agora sim, esse era o meu objetivo. Chegar aqui, ó. Argumentos quando estivessem misturados. Olha só. Isso aqui caiu no TJ de São Paulo, 2015. Olha aí que aí começa a ficar importante, muito importante. Ok? Se Márcio é dentista, ó, isso aqui é uma condicional. Olha o ou aqui, ó. Débora não é médica. Então já vou fazer assim, ó. Débora não é médica. Ou Marcelo não é professor. Certo? Identificado que Marcelo é professor e Rosa é enfermeira. Ele afirmou para mim que Marcelo é professor. Bem, se Marcelo é professor, aqui está dizendo que não é. Concordam? Então cancelo essa. Quando eu cancelar uma, circula outra. Então eu já sei que a Débora não é médica. Certo? Então a Débora não é médica, eu já sei disso. Se a Rosa é enfermeira, aqui já é uma condicional. Ó. Eu já sei que ela é enfermeira. E aqui está dizendo que não é. Ele negou a segunda, porque aqui está dizendo que não é, e eu já sei que é. Quando negar a segunda, você vai negar a primeira. Então, eu já sei que Márcio não é dentista. Então, vamos lá. Márcio não é dentista e Débora não é médica. Pronto, é a letra D de dado. Vocês viram aí, TJ de São Paulo, 2015. Quantos minutos a gente demora para responder essa questão, certo? Ok? Então, assim, é aquela história. Primeiro tem um choque. Tudo aquilo que a gente vê diferente, a gente tem um choque de dizer, não gosto, não quero. Só que a gente tem que esperar para a gente ver como a gente faz. Vocês viram como aqui, eu precisei passear naquelas outras questões para chegar aqui. E agora aqui, vocês viram que vocês fazem rapidamente.
em segundos. Quantos minutos a gente demorou essa questão aqui? Demorei um pouquinho porque eu fiquei explicando, mas será que você demoraria isso tudo? Não. Isso é concurso. Você fala, mas concurso, mas lá eu tenho 4 horas para fazer prova. Mas a sua mente não tem 4 horas. Você tem que tomar cuidado com isso. Uma coisa é pensar como a multidão. Outra coisa é pensar de forma estratégica. Forma estratégica é você tentar fazer mais rápido que a maioria faz. A maioria vai construir tabela verdade, vai chamar de verdadeiro, falso. Não está errado, está certo, perfeito. Só que o problema é que a maioria pensa assim. E se a maioria pensa assim, o examinador está de olho nessas pessoas. Ele sabia exatamente como pegar essas pessoas. Então, aquela história, é o que o Bill Gates sempre fala. Se você quer chegar onde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. Ok? Então, vamos lá. Ok? Aqui, ó, quando você analisar esses outros itens aqui, você vai ver que nenhuma vai bater. Você vai ver, ó, Débora não é médica e Márcio não é dentista. Pronto, esse aqui, você vai analisar, você vai ver que todas elas não são um gabarito. Eu só vou seguir para a gente fazer o máximo de questões possível, tá? Outra questão agora da VUNESP, ó. Tudo isso aqui é uma condicional, tá vendo? Ó, se. E depois, ó, aos domingos, Isabel estuda ou Zeca estuda. Então, vamos lá. O que ele falou para mim? Isabel estuda ou Zeca estuda. Sabe-se com certeza que neste último domingo choveu. Ó, foi isso que ele me falou. Esse é o pontapé dele, tá? Esse aqui foi o que o examinador afirmou, tá? Ele falou para mim que choveu, tá? E agora ele chutou a bola para você. Se choveu, ele mexeu com alguma dessas duas frases? Não, ele mexeu com essa aqui, ó, chove. Aí você vai falar, professor, mas aqui está no passado, aqui está no presente. Em raciocínio lógico, a gente não está preocupado com essa ideia, certo? Ok? A gente não está preocupado com essa ideia de passado presente. E assim, se é o tempo verbal passado e presente. É só a ideia. Choveu, está dizendo para mim que chove. Ele confirmou essa primeira. Se confirmar a primeira, você confirma a segunda. O que você já sabe? Que Isabel não estuda. E o que está falando aqui? Que ela estuda. Certo? Então eu cancelo, porque eu já sei que ela não estuda. No ou, quando eu cancelar uma, eu circulo a outra. O que você já sabe? Que Zeca estuda. Opa, se Zeca estuda, eu confirmei essa. Concorda? E se confirmar essa, o que você vai ter que fazer? Confirmar a segunda. Então o que eu já sei? Que a Daniela limpou a casa. Ó, a Daniela limpou a casa. E agora eu tenho que arrumar alguma relação com essas duas aqui. Mas o que eu já sei? Que a Isabel não estuda. Olha aqui, ó. A Isabel não estuda. E aqui está dizendo que ela concorda que essa frase negou essa segunda? Se negar a segunda numa condicional, você vai ter que negar a primeira. Que conclusão que a gente tira aqui, ó? Que o Pedro não vai ao teatro. Então, vamos lá. Pedro não vai ao teatro, tá? Olha, onde é que está dizendo que Pedro não vai ao teatro? Pedro não vai ao teatro. O que está falando na letra A? Daniela limpou a casa. Quando você passou uma barra aqui, ó, você confirmou. Você disse que ela limpa a casa. Daniela limpou a casa e Pedro não foi ao teatro. Pronto, letra A. Acabou. Ok? Ok? Já acabou aí a resposta. Só tomem cuidado. Vocês viram que aqui tinha um conectivo E, né? Se no lugar desse conectivo E tivesse um OU, se aqui tivesse um OU, uma correta já deixaria a frase inteira correta, tá? Por exemplo, se aqui fosse o OU, quando eu descobri que a Daniela limpa a casa, eu já descobri que essa aqui estaria verdadeira. Então, nem queria saber o que estava na outra, o gabarito já seria a letra A. Mas por que eu tive que olhar com os dois? Os dois, porque aqui era o conectivo E, tá? Aqui era o conectivo E, ok? Ok? Certo? Tá? Então, olha só. Depois, se vocês puderem, como o vídeo vai ficar disponível, depois, se vocês puderem, quem não entendeu,
tenta voltar depois do vídeo, tenta ver direitinho, porque assim, vai ficar disponível para vocês verem e reverem. É muito importante. Vai por mim, confia no que eu estou falando. Essa parte aqui, ela cai muito nas provas da sua banca. Então, saiba isso aqui. E o melhor, as pessoas quando vão fazer essa questão demora 5, 10, 15, 20 minutos. Você fazendo essa questão em 30 segundos, quem está na frente? Não boto nem 30 segundos, vamos botar 1 minuto, tudo bem. Você fazendo essa questão em 1 minuto, quem está na frente? Então pense muito assim, um bom estrategista, ele mira onde ele consegue mais pontos no menor tempo possível, ok? Então vamos lá. Outra questão da VUNESP, olha só, se José prefere assistir série de televisão, então Roberto assiste a filme. Carlos não assiste a futebol, Então, várias frases aqui, ó. Vocês viram que aqui tem um ou, então, ó, é uma sequência de frases, e aqui tem o ou. Então, vou fazer um V deitado. Roberto assiste a filmes, tá? Assim que vocês fazem concurso mesmo, tá? A filmes, e Lucas assiste novela. Ó, começa a fazer resumo, certo? Isso é importante. Aí, olha só, resumiu o ou aqui. Aqui é uma condicional, aqui é uma condicional. Isso aqui é condicional ou é uma afirmação? Isso aqui é afirmação. Então, isso aqui, ó, é o pontapé do examinador. Certo? É onde ele começou a questão para você. Ele falou para mim, olha, Carlos não assiste a futebol. Ele afirmou para você. E agora é com você. Ele mexeu na primeira frase? Não, ele mexeu aqui, ó. Aqui está dizendo que assiste. Só que aqui ele afirmou para mim que não assiste. Se negar a segunda, o que você vai ter que fazer? Negar a primeira, certo? Então, o que você já sabe? Que Lucas não assiste a novela, certo? Concordam? Olha aqui, aqui tem o ou. E o que está dizendo na primeira aqui? Lucas não assiste novela, não é? Não quero nem saber o que ele disse depois. Gabarito a letra D, acabou. Porque no ou, se eu achar uma que está correta, a frase inteira já está correta. Pode ver que está aqui, Ministério Público de São Paulo. Ok? Ok? Ministério Público de São Paulo. Vocês viram aqui que a gente já matava essa questão por aqui. Certo? A gente já matava por aqui. No ou, uma correta, quer dizer que a frase inteira ela está correta. Ok? Certinho? Vamos para outra questão. TJ de São Paulo 2014. Olha aí de novo, TJ de São Paulo. Aí vocês falam o seguinte, ó. Aí algumas pessoas vão dizer, não, professor, por que você não pega a prova de TJ de São Paulo de 2016 para fazer aqui com a gente? Sinceramente, vocês acham que o examinador já não sabe? Ele já não sabe que todo mundo já olhou para a prova de 2016? Ele já está careca de saber disso. Ele sabe que as pessoas vão mirar lá na prova de 2016. Eu te pergunto, você enquanto estrategista, você perde tempo? Olha lá, cuidado. Cuidado que tem gente estratégico aí que não faria isso. Você tem que saber pensar como examinador. Pensar como examinador é saber para onde a multidão está olhando. Um examinador, ele já sabe que todo mundo baixou a prova de 2016 e tentou fazer a prova de 2016 todinha. Tem gente que gabaritou a prova de 2016 todinho. Depois você vai ver o resultado dessas pessoas. Aquelas pessoas que têm visão assim, que acham que passar em concurso é só baixar a última prova. A última é a que menos importa para você. Por quê? Porque a última, ele já sabe que todo mundo está olhando para lá. Ele já sabe como todo mundo está se preparando. Um bom examinador sabe mirar na multidão. Se você quer passar, seja diferente da multidão. Faça algo diferente. Seja estratégico. Pense de forma estratégica e o examinador vai te capturar no meio da multidão. Ok? Vamos lá. Outra questão. VUNESP TJ de São Paulo 2014, certo? Ou, olha o ou de novo aqui. Ah, mas aqui é o ou exclusivo. É do mesmo jeito. Então vamos lá. Ou Luísa é médica. Ou Márcia é advogada. Carlos não é dentista e Luiz é engenheiro. Ó, isso aqui é uma afirmação. O que eu já posso garantir? Eu já posso garantir que o Carlos não é dentista e Luiz é engenheiro, porque isso aqui é uma afirmação. Isso aqui é uma condicional, isso aqui também é outra afirmação. Luísa não é médica, certo?
Então, ó, esse é o pontapé do examinador. É 1, 2, porque aqui ele me deu 2 pontapés. Luísa não é médica. Aqui está dizendo que é. E eu já sei que não é. Então, cancelo. Quando eu cancelar uma, eu circulo a outra. Então, o que eu já sei? Que Márcia é advogada. Concordam comigo? Márcia é advogada. Vocês estão vendo que aqui tem o ou, não tem? Se aqui tivesse dizendo que é advogada, o gabarito já seria a letra E. Mas aqui está dizendo que não é. Não. Ela é. Ok? Já sei que Márcia é advogada. Concordam comigo? A Márcia é advogada. Márcia é advogada, aqui está dizendo que não é advogada, certo? Ela não é advogada. Se ela não é advogada, então Carlos não é dentista. Concordam? Então Carlos não é dentista. Vamos lá. Aí eu vou começar a ler as opções aqui, ó. O que está falando a letra B? Márcia é advogada, olha aqui. E Luiz é engenheiro. Sim, quando tem uma frase ligada pelo E, as duas frases estão corretas. Márcia é advogada e Luiz é engenheiro. Pronto, é a letra B de bola. Letra B de bola. Ok? Ok? Certinho? Aqui, ó. Gente, assim, esse tipo de aulão, a minha ideia, eu só tenho aqui, tenho 1 hora para fazer com vocês. A minha ideia é falar o máximo de questões possíveis em 1 hora, porque eu sei que depois vocês podem parar o vídeo, vocês podem rever o vídeo. Então, a ideia aqui é eu falar no máximo, no menor tempo possível. Eu sei que algumas pessoas, eu deveria, assim, falar mais devagar e mais devagar. Só que o problema é, se eu for mais devagar, a gente tem que diminuir a quantidade de questões. E não é isso que vocês querem. Vocês querem uma quantidade boa. E é isso que a gente está tentando fazer. Tá? Então, a gente está tentando trazer para vocês o maior número possível de questões. Ok? Mas isso aqui, não, assim, às vezes batendo o olho uma vez só não consegue. Mas o que eu quero que vocês façam? Vejam mais de uma vez. Vocês já viram o mesmo filme 2, 3, 4, 5 vezes? Concorda que cada vez que vocês verem um filme uma vez, seu cérebro preste atenção em um detalhe diferente. Pode ver que cada vez que você vê um vídeo, eu não tinha prestado atenção nesse detalhe. É assim que o nosso cérebro funciona. Por isso que eu preciso que vocês revejam o vídeo. Não só a minha aula, como a aula do Elias também. Revejam, gente, revejam. É muito mais importante refazer, rever agora que a gente está partindo para a reta final do que aprender muitas coisas. Revejam, revisão é fundamental. Vamos lá. Vamos lá? Agora, momento tira dúvida. Isso aqui foi um aluno ou uma aluna que me pediu para que eu fizesse essa questão aqui, olha só. Isso aqui da VUNESP. Essa frase aqui, o texto está longo, tá vendo? O texto está muito longo. Aí eu decidi copiar aqui do lado, tá? É o mesmo texto aqui, ó. É esse texto aqui, tá? Que eu coloquei aqui, certo? Olha só. E agora, como é que eu vou saber o pontapé aqui se aqui não tem uma afirmação, mas tem o ou? Olha, se tem o ou, é porque esse aqui eu tenho certeza que um dos dois estão certos. Ou esse, certo? Ou esse, ok? Então, olha só. Um dos dois tem que estar certo. Ou é esse, ou é esse. Então, se eu considerar esse aqui, ó, que João emite pareceres técnicos e elabora relatórios, você concorda que eu confirmo essa primeira frase aqui? E se eu confirmar a primeira, o que você tem que fazer? Confirmar a segunda. Então, o que eu já sei? Que o João exerce cargo executivo. Mas isso é um se esse aqui for verdadeiro. Eu não sei se ele é. Então, eu vou ver esse outro aqui também. Ó. Ana executa exames médicos. Ana executa exames médicos e emite diagnóstico, eu confirmei essa. Se confirmar essa, o que eu faço? Eu confirmo a segunda. Ou seja, a Ana exerce o cargo clínico. Concordam? Então, olha só, o que eu posso falar? O João exerce cargo público ou a Ana o de clínico geral. Letra E, uma coisa ou outra. Ok? Ó, o João exerce cargo executivo, que aí ele falou lá que é público, tá? Executivo público, é que eu tirei essa frase aqui. Tá, ó. Depois, Ana, o de clínico geral. Cadê?
Ana exerce cargo de clínico geral, certo? Aqui eu resumi a frase aqui, ok? E aí vocês viram, ó, ou seja, como eu tenho que supor qualquer um deles, pode ser esse ou pode ser esse. Se for esse, eu confirmo esse, então confirmo esse. Já tiro uma resposta. Se for esse, eu confirmo esse, que a resposta confirma o outro. Ok? Ok? Certo? Ó. Gente, olha só. Eu tô vendo aqui, tem um comentário aqui de uma pessoa falando de trocar o E pelo OU. Eu não tô falando nada disso não, de trocar o E pelo OU, tá? A gente não vai trocar o E pelo OU. Isso aqui são coisas diferentes. Negação de uma frase, eu troco o E pelo OU. Aí sim, isso aí é sempre, não existe exceção, ok? Negação do E é o OU, mas aqui não, aqui é outro assunto. Negação, eu falei nos outros aulões, eu aconselho vocês, quem quiser, tem no YouTube, tem lá, se vocês botarem Luiz Teles, vocês vão encontrar no YouTube vários aulões lá, tem o meu canal, Luiz Teles Oficial, tá? Também tem também o site luistelesoficial.com, tá? www.luistelesoficial.com. Se vocês entrarem lá, lá vai ter todos os canais de comunicação comigo. Facebook, Instagram e também YouTube. Os vídeos que estão lá, assistam os vídeos, porque cada aula eu falo um assunto diferente. Embora alguns assuntos eu repita, eu sempre dou 2 passos para frente e 1 para trás. Então, às vezes eu falo de outro assunto, eu sempre pontuo algo mais em cada aulão, sempre considerando o que eu já falei nos outros. Então, tudo que eu estou falando aqui, eu já considerei, entre aspas, que vocês já assistiram. Quem não assistiu, eu aconselho vocês a assistirem, porque lá eu falo de negação e não é o assunto aqui. Aqui não é negação, aqui é argumentos, certo? Tem equivalência também, tem argumentos, tem vários assuntos. E aí vocês vão ver lá, vocês vão aprender várias coisas para pontuar no seu concurso. Lembre-se que são 10 questões de raciocínio lógico na sua prova. Se você fizer dessas 10, se você fizer mais 8, já pensou o tanto de nota que você vai subir em relação ao seu concorrente? Parou para pensar quantas pessoas têm medo de raciocínio lógico e vão fazer essa prova? Já pensou o seu diferencial? É assim que a gente pensa, é assim que a gente constrói, ok? Vamos lá. Agora eu falei para vocês, vamos falar um pouquinho de matemática para vocês, olha só. Eu coloquei uma questão envolvendo o MMC, tá? Porque alguns alunos me pediram no Facebook, tá? Uma pessoa colocou 2 relógios A e B para despertarem simultaneamente às 7 horas. Depois do toque de despertar, o relógio A emitia um sonoro a cada 8 minutos e um relógio B a cada 10 minutos. Após 7 horas, a primeira vez que os 2 relógios irão emitir simultaneamente sinal sonoro será às. Olha só, quando ele está falando para mim de algo futuro, tá? De algo futuro. Olha sempre o seguinte, eu tenho que tirar o MMC aqui. Como é que eu posso fazer desse jeito? Dá por 2, dá tanto, pode ser assim, mas eu também posso fazer assim, ó. Eu posso multiplicar o 8 vezes o 10. Poder eu posso, tá? 8 vezes 10. Poder sempre eu posso. Mas eu tenho que perguntar o seguinte, tem algum número que divide os dois ao mesmo tempo? Tem, o 2, concorda? O 2 divide, então eu pego isso aqui e divido pelo 2. Agora eu escolho um dos dois para dividir pelo 2. 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 10, 40. Se você fizer isso aqui, ó, garanto que vocês vão encontrar 40. Ok? 40. Então, 40 o quê? Minutos. Se eles começaram a tocar juntos 7 horas, a próxima vez vai ser 7 horas e 40 minutos. Pronto, letra C. Acabou. Ok? Pronto, acabou. 7 horas e 40 minutos. Certo? 7 horas e 40 minutos. Agora, e se eu quisesse tirar o MMC entre 8 e 16? O 8 divide o 16? Divide? Divide. Então, se o 8 divide 16, o MMC vai ser 16. Pronto. Se o menor divide o maior, o MMC é o maior.
Se o menor não divide o maior, é só multiplicar e ver o número que divide os dois ao mesmo tempo. Coloquei embaixo, simplifiquei, achei a resposta. Ok? E assim a gente ganha tempo. Então, por exemplo, se eu quisesse tirar o MC entre 7 e 77, dá quem? Pronto, 77. Porque o 7 divide 77. Quem quiser, pode fazer o MMC. Ok? Se o menor dividir o maior, o MMC é o maior. Se não dividir, eu vou multiplicar e pegar o número que dividiu os dois. Ok? Certo? Vamos ver outra questão. VUNESP. Em uma padaria, o pão francês sai a cada 3 horas, o pão de queijo a cada 4 horas e o pão recheado a cada 6 horas. Se às 7 horas da manhã os 3 pães saíram, então eles voltaram a sair juntos. Tá vendo que é no futuro, não é? É o MMC entre os 3. Agora vamos ver aqui, olha só. Olha só. Se eu quiser fazer 3, 4 e 6, dá por 3, dá 2, dá certo. Mas olha só, alguém aqui divide alguém? O 3 divide o 6, concordam comigo? Se eu quero tirar o MMC entre esses 3, o 3 divide o 6? Divide. Então, esse aqui sai fora, fica esses dois. O 4 divide o 6? Não. Então, posso multiplicar. Mas, tem algum número que divide os dois ao mesmo tempo? O 2. Agora é só dividir. Eu escolho um dos dois para simplificar pelo 2. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 6, 12. O que ele está dizendo? Que o MMC vai ser 12. Ok? Mas 12 o quê? Era 4 horas, 6 horas e 3 horas. Então serão 12 horas. Se ele saiu às 7 horas da manhã, 12 horas vai dar o quê? 19 horas, ou seja, 7 horas da noite. Pronto. MMC, mínimo múltiplo comum. Ok? Aqui vocês viram como é que a gente faz, então, desse jeito aqui, certo? Problemas envolvendo fração. Vamos lá. É aquilo que eu digo, gente, eu quero fazer o máximo de questões possíveis, tá? Para que vocês tenham um maior número de exemplos. Olha só. No último Natal, do total da população de certa unidade prisional, 1/5 teve um indulto natalino para sair temporariamente. 1/5 para sair. Desses que saíram, 15% não retornaram. Então, ele quer que eu faça 15% disso aqui. Certo? Ele quer 15%. Eu vou botar do outro lado. De 1/5. Certo? Ó, 15% desse pessoal aqui. Ó. Desses que saíram, ou seja, de 1/5, 15% não retornaram. Então, isso aqui não retornaram. Certo? Como é que eu faço 15% de 1/5? O D é multiplicação. Então, vai ficar 15 sobre 100 vezes 1/5. Ok? Posso simplificar o 15 com 5? Posso. Dá 3. Então, isso aqui vai ser 3%. Ok? 3 vezes 1, 3 e 100 embaixo. Aí ele está falando aqui, ó. 15% dessas pessoas, o que corresponde a 24. O que ele está dizendo? Que 3 centésimos é igual a 24. É isso que ele está dizendo para mim, certo? Olha só, como é que eu faço essa conta aqui, ó? Como é que eu faço? Agora é só fazer o seguinte, ó. Toda vez que você tiver uma igualdade de fração com um número inteiro, eu posso dividir 24 por 3, dá 8. 8 vezes 100, 800. Acabou. É a letra B de bola. É isso aí. Esse é o total. Ok? Ok? Lembra, pessoal, que no concurso a diferença, quanto menos tempo vocês levarem, melhor. Pensa sempre em fazer rapidamente. Eles querem que vocês saibam fazer rapidamente as questões. Porque, embora eles te deem 3 horas e meia, 4 horas de prova, eles querem que você não leve esse tempo todo fazendo essa prova. Eles querem saber se você tem visão estratégica, se vocês sabem diminuir o tempo para tomar decisões. Ok? Então, vamos lá.
Outra questão. Em uma reunião foram servidos 40 cafezinhos, dos quais 2/5 foram adoçados com açúcar. Então, açúcar, 2/5 de 40. O de é só simplificar aqui, ó. 40 dividido por 5 dá 8. 2 vezes 8, 16. Pronto. Quer dizer que com açúcar foram 16. Dos demais cafezinhos, ou seja, tinham 40 menos 16, 24. 5 oitavos foram com adoçante. Adoçante, 5 oitavos. E os demais não foram adoçados. Não adoçados, olha só. Quantos não foram adoçados em fração? Se 5 oitavos foram adoçados, os que não foram adoçados é o que eu vejo que falta para dar o de baixo. Quanto falta para dar o 8? 3. Aí ele quer o número de cafezinhos não adoçados. Os não adoçados vão ser o quê? 3 oitavos de 24. Como é que eu posso fazer? 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 3, 9. Letra E. Pronto, tá aí. Ok? Ok? Uma questão aqui de porcentagem para a gente ver. O gráfico a seguir mostra o número de dias de chuva em uma cidade no período compreendido entre setembro de 2014 e janeiro de 2015. A porcentagem de dias com chuva no mês que mais choveu em relação, aqui está o peguinha, tá? Em relação aos outros meses. Em janeiro, em relação aos outros meses, eu não posso considerar janeiro. Ele falou aqui, ó, em relação aos outros meses. Então, o que ele quer que eu faça? 21 sobre... Quanto dá isso aqui, ó? 1, 2, 3, 28. É só somar todos esses valores aqui, ó. 28. Por que 28? Porque ele falou em relação aos outros meses, ó. A porcentagem de dias com chuva no mês que mais choveu, ou seja, janeiro, em relação aos outros meses. Eu posso simplificar isso aqui. Tem como eu dividir por algum número? Por 7, em cima e embaixo. Isso aqui vai me dar 3/4, certo? 3/4, como é que eu faço para transformar isso aqui em porcentagem? Por quanto que eu multiplico embaixo para que apareça porcento? Basta multiplicar por 25. Por que 25? 4 vezes 25 é 100. O que eu fizer embaixo eu faço? Opa, eu faço em cima. 3 vezes 25, 75. 75 o quê? Porcento. Ok? Ok? 75%. Olha só. Gente, então, aqui, assim, a ideia desse aulão é eu tentar passar o maior número de informações no menor tempo possível. E é claro que para isso eu preciso acelerar algumas coisas. É claro. Mas eu peço a vocês só que revejam. Revejam quando vocês reverem. Quando vocês estiverem vendo o mesmo filme 2 vezes, vocês vão entender o que eu estou falando. Vocês vão entender, ah, tá, agora eu entendi. Ah, tá, percebi, é isso. Então, assim, é porque aqui eu tentei falar o maior número de questões no menor tempo possível para que vocês tenham mais opções, mais questões que podem cair no seu concurso. Ok? Então agora eu vou acompanhar o bate-papo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida para tirar, esse é o momento agora. Vamos lá? Vamos lá? Pode ir para a tela. Aqui. Pode botar a tela aqui. Aqui. Olha só, vamos lá. Se vocês quiserem, eu estou comentando aqui o bate-papo, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Ah, tá. Outra coisa aqui, olha só. Gente, tem gente assim, matemática. Gente, estrategicamente, onde vocês devem mais mirar é em raciocínio. Raciocínio, primeira coisa, tem mais pontos, tá? Tem 10 pontos. Matemática, existe um pré-requisito muito grande. Se você detesta matemática, você não vai conseguir aprender matemática em 2, 3 meses. Porque matemática é um pré-requisito. Você tem que ter muitos pré-requisitos. Raciocínio lógico, não. Então, onde vocês deveriam mais mirar, onde é mais estratégico? É nessa parte, é em raciocínio lógico. Ali vocês conseguem ganhar pontos. Ah, mas e
e na parte de matemática, o que é que eu vou fazer? Aí você tem que usar estratégia. Você tem que entender como usar a estratégia ali, ok? Claro que tem sempre uma forma de você passar. Você tem que entender isso, que passar em concurso não é dominar conteúdo. Vocês conhecem aquele colega que às vezes sabe demais, mas não passa em concurso? O que está faltando para essa pessoa? O que está faltando para ela? Será que não é justamente a estratégia? E vocês conhecem aquela porta que não sabe de nada, mas passa no concurso? E aí, você quer ser quem? A porta ou a pessoa, entre aspas, inteligente? Ok? Vamos lá. Para a tela. A diferença entre arranjo e combinação, nós temos no aulão, eu gravei um aulão de arranjo e combinação, tá? Tem no YouTube lá, só se vocês baixarem, tem no YouTube. Se vocês quiserem me seguir, tem no Facebook, Luiz Teles 3, tá? Quem quiser me seguir, tem o Facebook Luiz Teles 3, tem o Instagram, Luiz Teles DF, tá? Tem também o canal no YouTube e também tem o site, como eu falei, luiztelesoficial.com, ok? Vamos lá. Obrigado aí, gente. Obrigado pelo elogio aí, tá? Ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar pelo Facebook, tá? Pelo Facebook, pelo Instagram, eu sempre respondo lá. Às vezes eu posso demorar um pouquinho para responder, tá? Mas eu respondo. Pode perguntar lá pelo Facebook que eu respondo. Eu só não consigo responder questões pelo Facebook. Porque assim, vocês viram que a minha metodologia eu risco muito. É muito complicado explicar por lá. Então o que eu faço? Às vezes eu pego uma ideia e trago para os alunos ao vivo. Então, quando alguém me encaminha alguma questão, eu até falo, olha, eu não posso explicar por aqui, não consigo, mas assim que possível eu trago para um aulão. Então, eu tenho um banco lá onde eu saio colocando as questões e assim que possível eu trago. Hoje mesmo eu trouxe questões de lá. Uma pessoa colocou lá para mim, professor, eu não consigo fazer de jeito nenhum. Então, no momento certo eu vou levar. E aqui eu estou trazendo a questão. É assim que eu vou fazendo. As minhas aulas eu preciso que vocês vejam, porque eu preciso que vocês me vejam riscando. Eu preciso que vocês enxerguem para que justamente vocês consigam capturar a ideia. Porque a ideia não é você chegar lá e dar aula de matemática. Você não quer isso. Você quer chegar lá e ensinar. Aliás, você quer chegar lá no gabarito, não é? Então vamos chegar rapidamente. E para chegar rapidamente, é riscando. É o jeito que eu fiz aqui. Risquem é a melhor forma. Ok? Então vamos lá. Agora, e a gente estará aí dia 31 de maio, tá, gente? Eu vou estar aí em São Paulo com vocês. A última coisa, eu vou estar aí em São Paulo com vocês, dia 31 de maio, nós aí no Grande Dicas com vocês, na véspera, ok? Ok? Não, volta lá para a tela. Volta lá. Aqui. Agora, para a gente terminar, eu sempre trago no final uma frase para vocês no final, e acho que essa frase aí era o que Deus queria que eu falasse. Nunca ouça a quem não souber ouvir os verdadeiros conselhos de Deus. Então, olha só, muita gente, nessa caminhada de concurso, muita gente vai tentar te derrubar. Muita gente. Assim, eu até digo, em termos percentuais, que 70% da multidão quer sim nos derrubar. Então, só que a gente tem que aprender a filtrar. Filtre quem realmente está ouvindo o conselho de Deus. Se Deus quisesse que você não fizesse esse concurso ou não visse em você capacidade, eu tenho certeza que Ele não te daria a oportunidade de estar aqui. Tem várias pessoas que estão no hospital, tem várias pessoas que não têm nem internet para estar aqui assistindo a gente. Se Ele está te dando a oportunidade, é porque Ele lá em cima está confiando. Ele sabe do seu potencial, mesmo que você não saiba disso. Você não precisa fazer. Você não precisa saber do seu potencial. Quem tem que saber está lá em cima. E Ele já mostrou se Ele confia ou não em você. Agora, é claro, a multidão vai tentar dizer que você não é capaz. A multidão vai tentar te jogar areia. E aí você tem que ser sábio. Seja sábio para saber filtrar. De onde está vindo esse recado? Será que é de Deus? Será que Deus realmente comete erros para te botar para estudar, de repente, para esse objetivo não ser o seu? Será que Ele faz isso? Com certeza não. Aí você fala, mas então quer dizer que eu com certeza vou passar? Não. Pode ser que Ele esteja usando isso
Ele apenas está te dando uma arma para que você chegue onde Ele quer que você chegue. Você acha que é esse concurso e Ele está te preparando para outro concurso que a gente ainda não sabe qual é, mas é onde Ele precisa de você. Onde Ele precisar de você, você pode ter certeza, Ele vai te levar. Ele está te conduzindo até lá. Você só tem que agora fazer a sua parte. Faça o seu máximo e deixa que o resto, aquilo que você não conseguir fazer, entrega nas mãos de Deus, que Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar a força que Ele tem, Ele vai te mostrar por que Deus é Deus. Ninguém é maior do que Ele. Ele sabe sim o que está fazendo, Ele sabe sim quem Ele está escolhendo. A gente às vezes não acredita nisso, a gente não acredita que Deus sabe o que Ele está fazendo. Mas vai por mim, Ele sempre sabe. Você só precisa dar tempo ao tempo. Dá tempo ao tempo. E um dia, talvez seja hoje, amanhã, a gente não sabe quando. Mas um dia, Deus vai nos dar a resposta dessa frase aqui hoje. Porque se eu coloquei, é porque Deus me tocou. E a gente vai ter a resposta do porquê que Deus fez isso. Agora, para isso, seja paciente. Não diga para Deus, tem que ser no seu momento. Não, seja no momento dele. Porque o momento dele é o momento ideal. É o momento que ele sabe realmente, o momento quando você não enxergar mais saída, é quando ele vai te dizer, olha eu aqui. Olha quem sou, olha quem eu sou e olha a força que eu tenho. Porque aí, são nesses momentos, quando a gente não tem ninguém para acreditar na gente, é quando a gente vê a força de Deus. Ok? Então, gente, muito obrigado. Nós teremos um outro aulão, início de junho, se eu não me engano, às 11 horas da manhã. Ok? Quem quiser, acompanha a gente aí, que a gente vai ter um novo aulão também para vocês aí, 10, 11 horas da manhã, início de junho. Ok? Só acompanhar que vocês vão ter novos aulões aí para vocês. Ok? Então, uma boa noite, um bom estudo para vocês e confie em Deus sempre. Ok? Até a próxima. Tchau, tchau.